de xixi. Quem já passou por essa situação constrangedora ou tem muito medo de passar por isso? É muito comum acontecer essas perdas. E às vezes a gente fica deixando como se isso fosse normal, dependendo da fase que a gente está. Mas isso tem muito a ver com o cuidado que a gente tem também com a musculatura do assoalho pélvico. E é isso que eu vou falar aqui hoje. Se é normal, que fase que isso pode acontecer e os tipos que isso pode acontecer. E por que que eu, Larissa, como fisioterapeuta pélvica, tô falando sobre isso, tá? Então sejam bem-vindas, vocês que estão aí em horário de almoço, mas estão aqui querendo se cuidar e percebendo e cuidando do assoalho pélvico, e também para todas que vão assistir depois, né? Essas lives ficam gravadas para a gente poder tá transmitindo esse conteúdo aí para todas vocês. Então, uma boa tarde, eu sou Larissa Carvalho, sou fisioterapeuta e hoje eu vou falar um pouquinho sobre escapes de xixi. Essas lives vão acontecer às terças-feiras às 19 horas e às sextas-feiras ao meio-dia. A primeira coisa que a gente vai estar pensando, gente, é o que é esse escape de xixi. E quando que ele pode ser normal e quando que a gente precisa procurar ajuda. Então, a gente tem, né, sociedades e grupos que estudam assuntos profundamente. E a incontinência urinária, ela é muito estudada por uma sociedade internacional que classifica que qualquer, tá? Qualquer escape de xixi é patológico e é uma condição chamada incontinência urinária. Então, sabe aquele xixizinho que escapa só uma gotinha? Quando você vai tossir, espirrar, agora começa a esfriar. Acontece muito isso aqui no consultório, né? De começar a esfriar, ter crises alérgicas, a pessoa começa a ter muitos espirros, muita tosse. E aí, somente nessa época, escapa um pouco de xixi. E aí, vocês ficam muito em dúvida, preciso de ajuda mesmo? Em outras épocas, eu nem lembro que esse xixi escapa. Pois sim, gente, qualquer escape de xixi precisa de atenção. Porque o escape indica pra gente, independente da fase, da época do ano, quando que isso aconteça, indica pra gente que alguma coisa ali não tá muito certa. Alguma coisa ali tá precisando de atenção. E às vezes isso passa por comum, porque tem fases que é muito maior o número de queixas relacionadas a esses escapes. Por exemplo, quando estava grávida. Então, alguém aí que durante a gestação perdeu o xixi, se tiver, dá um aceninho ou manda aí eu. Porque o que eu vejo aqui no consultório é que na fase da gestação, com todo aquele peso, né, com tanta mudança hormonal, tanta coisa empurrando ali o assoalho pélvico, acaba tendo escape de xixi. E a mulher fala assim, né, às vezes até dentro da família ou com os amigos, isso é muito comum. Ah, perdeu porque tá grávida mesmo. Nossa, olha o tamanho da sua barriga. Ou o peso disso tudo, como é que não vai perder xixi? Perde mesmo. Só que, gente, isso indica que o músculo ali embaixo não tá dando conta, que a pressão ali tá muita. E realmente ela tá muita. Só que a gente precisa ter um músculo bom e treinado para segurar esse xixi, mesmo na gestação, mesmo no pós-parto, independente do tipo de parto, mesmo na menopausa. Por quê? Porque quando isso aconteceu lá na gestação, por que eu tô perguntando aqui para todos vocês? Já aconteceu de ter perda na gestação? Já aconteceu de estar tendo agora na menopausa, por exemplo, começou um escape ou outro? Isso indica para nós, profissionais de saúde, para fisioterapeuta que cuida do músculo, que você tem que estar atenta, porque pode ser que lá na frente essa condição piore. Então, você cuidar, pensar e treinar o assoalho pélvico no momento inicial, com poucos escapes, é importantíssimo. E por que eu tô falando tanto de assoalho pélvico? O que é esse assoalho pélvico, né? Então, vou mostrar uma figura para vocês.
Bom dia, Andréia. Bom dia, Leide, Mônica, Silvana. Prazer ter vocês aqui em pleno horário do almoço. Vou mostrar aqui pra vocês então. Então, olha aqui como que a gente é lá dentro, gente. Essa daqui é a bexiga e é aqui dentro que fica o xixi. Aqui dentro crescem os nossos bebês, os nossos filhos. Aqui é a vagina, aqui o assoalho pélvico, aqui o intestino e aqui o ânus. Então, tá vendo como esse músculo aqui embaixo é importante para fechar esses canaizinhos? Então, ó, para segurar o pum e o cocô, para ter relação sexual e prazer e para os bebês passarem, e também para segurar o xixi. Então, esse músculo aqui, ele precisa ser forte, ser flexível e conseguir fechar ali o canalzinho do xixi. Então, ó, vamos fazer de conta que essa aqui é a nossa bexiga, tá? Então, a gente vai tomando água, ela vai enchendo aqui de xixi. E aí, a gente tem um músculo aqui embaixo, ó, que pressiona, que fecha aqui o nosso canal. Tá? Agora, se ele tá fraco, se ele tá frouxo, se ele não tem coordenação, tipo, contrai na hora que eu preciso e ele não responde ou ele não tem resistência, na hora que a gente tosse e espirra, ele abre e o xixi empurra, né? A bexiga desce. Então, esse músculo aqui, ó, que seria o assoalho pélvico, estando forte, resistente, ele vai te ajudar a segurar o xixi. Do mesmo jeito que se ele tiver muito fraco, acaba abrindo e escapando o xixi. Principalmente em situações que aumentam a pressão. Que é essa que eu falei, que agora no inverno, né? Agora já começou a esfriar, as pessoas já começaram a ficar doentes, né? Aí a gente começa a pensar, gente, parece que aqui embaixo tá escapando uma gotinha. Nossa, parece que quando eu tosse empurra tudo pra baixo, né? Que seria... Então, olha, quando a gente tosse, se a gente não tem força e resistência. E aí, se a bexiga tá aqui cheia, faz assim... E o xixi escapa por aqui. Então, por isso que eu estou falando tanto de assoalho pélvico, de xixi e pensando em que fase vocês estão. Por isso que eu tô perguntando. E a Nessa falou aí que na gestação ela não perdeu, mas agora com 45 anos mudou. E por que será que mudou, hein, Nessa? Porque quando a gente vai envelhecendo, o assoalho pélvico envelhece junto com a gente. E muitas vezes a gente treina os outros músculos, a gente busca cuidar dos outros músculos, vai na academia, põe botox, cuida de um monte de coisa, né? Botox é, né, pra mais superficial, mas assim, indicando o cuidado que a gente tem com tantas outras estruturas e a gente não pensa no assoalho pélvico. E ele vai envelhecendo junto. Então, nesse que acontece, ele perde essa habilidade, essa flexibilidade e essa força. Porque o músculo que a gente não treina vai ficando esquecido. E aí a função dele não vai ficar tão boa. E qual que é a função dele? Uma das funções é segurar o xixi. E aí, essas perdas urinárias, elas podem ir acontecendo nessas fases, né, de gestação e de menopausa, que tem mudança tanto no hormônio quanto na questão da resistência ali, da força do músculo. E isso faz com que apareçam os sintomas. Mas toda a fase é importante de cuidar. E toda fase esse músculo vai responder, porque a gente ajuda tanto com os hábitos, quanto com a força, quanto com o treinamento do assoalho pélvico. Então é importante a gente entender quando fala escape de xixi, qual que é essa relação. Também porque fica parecendo que é muito difícil de cuidar e muitas vezes a gente fica na cabeça que o resultado só vai vir com cirurgia.
Nossa, eu tô perdendo xixi, vou ter que arrumar, vou ter que fazer cirurgia. E não, até mesmo quando uma cirurgia é indicada, você cuidar do seu músculo, você saber como que você vai tossir, como que você vai espirrar, como é que você pega um peso na academia, vai fazer parte desse músculo, dessa cirurgia e do seu dia a dia ser muito mais saudável. Porque quando eu faço uma cirurgia, meu músculo não fica forte porque eu fiz uma cirurgia. Senão ninguém ia na academia, né, gente? A gente ia lá, fazia uma cirurgia e resolvia a vida, né? Mas não, o músculo ele precisa de cuidado e treinamento. E o assoalho pélvico tem uma baita vantagem, né, gente? Porque quando vocês sabem treinar, ninguém percebe que vocês estão treinando, né? Porque quando a gente treina o assoalho pélvico, a contração vai vir lá na onde você segura o xixi, né? Então ele tá escondidinho, ninguém vê o que você tá fazendo. É como se fizesse um movimento assim, ó, pequenininho, curto lá dentro, entre a vagina e o ânus. Então não precisa prender o ar, não precisa apertar o bumbum, nada disso. Você vai sentir treinando só lá dentro, tanto a parte de contrair quanto a parte de relaxar. As duas são muito importantes e cada mulher vai perceber isso em uma certa quantidade, tá? Então é importante a gente entender que é um músculo sim, que ele tá lá dentro, que ele faz isso tudo. E a incontinência, a perda urinária, ela pode acontecer de alguns tipos, tá? Não necessariamente todo mundo perde quando tosse, quando espirra, quando pega peso. Tem gente que perde quando tá com muita vontade. Então vem aquela vontade repentina de fazer xixi e a pessoa não consegue segurar esse xixi, né? É uma perda por urgência. Parece que não vai dar conta e realmente escapa. Às vezes isso acontece também quando chega lá no vaso, já tá lá no vaso e acaba perdendo. Ou tá chegando em casa, tá tudo bem. Nossa, consegui segurar o caminho todo. Agora só falta chegar no banheiro. Na hora que vê a porta de casa, a garagem ou o banheiro, não dá conta de segurar o xixi. Então a gente tem essa perda por esforço, que é essa tosse, tossir, rir, espirrar, né, na academia, tudo que faz força aqui na bexiga e aqui embaixo não dá conta, aqui embaixo acaba abrindo e o xixi passando. E também tem aqui a bexiga tá lá apertando e chega no fim, a gente não dá conta aqui e escapou. E aí passou o xixi. E aí, independente da situação que seja, todas elas vão deixar a gente constrangida, com um cheiro de xixi, querendo trocar a roupa, com maior chance de ter infecção urinária, de estar irritando a pele ali naquele local. Então é um assunto que nós precisamos falar sobre ele, né? A gente precisa ter mais abertura para falar dele, entender os cuidados, né? E buscar, né, uma melhor qualidade de vida, porque a gente sabe que quem tem incontinência urinária, as mulheres que têm mais chance, né, de ficar ansiosas, né, de terem medo, de evitar algumas situações, às vezes de sair com as amigas para dar risada, uma atividade física, um exercício que gostava muito, deixa de fazer, né, começa a fazer uso constante de absorvente. Então é sempre isso que nós vamos pensar, o impacto que isso tem na vida e quando ela é pouquinho, quanto pode ir aumentando isso tudo, né? E além desse xixi que pode escapar aos esforços e o xixi que pode escapar quando a gente está com muita vontade e não consegue segurar, isso pode acontecer, gente, as duas junto, né? Então os dois tipos de escape junto. Então a pessoa não consegue nem segurar quando tem muita vontade e também não consegue segurar na tosse, no espirro, em nenhuma dessas situações. E aí a gente tem que pensar, né, o quanto que isso incomoda no dia a dia. Porque daí a gente começa também a ficar ansiosa e um pouquinho que a bexiga enche, já quer ir no banheiro, né? Começa a fazer o xixi preventivo, um xixi que toda hora quer ir no banheiro. Vai sair de casa, tá tudo certo, já tá lá, né, com a bolsa no ombro pra sair de casa, mas pensa, eu vou passar no banheiro, vou ver se tem um xixi.
Vai que me dá vontade de fazer xixi na rua. Então a gente começa a ensinar a bexiga da gente de modo errado, porque assim a gente é cômodo pra nós, mas nós estamos ensinando a bexiga a disparar, a querer muito ir no banheiro com um pouquinho xixi. Então nós temos que pensar desde hábitos até treinar o assoalho pélvico e tá tendo isso como uma rotina, um cuidado, assim como a gente escova o dente, assim como a gente toma banho, cuidar do músculo íntimo do assoalho pélvico e dos nossos hábitos diários. Assim fica muito mais fácil, né, de ter um assoalho pélvico saudável a vida toda. Porque se toda vez que minha bexiga enche um pouquinho, eu ensino pra ela que eu posso ir correndo pro banheiro, né? Se eu já coloco um absorvente, porque eu tenho medo de tossir e espirrar, e aí eu quero ali, né? Não quero cheirando xixi, começa a usar um absorvente pequenininho. Daqui a pouco tá no absorvente grande, indo no banheiro toda hora e evitando um monte de situações. Então a gente precisa falar sobre o escape e essa página tá aqui para isso. Pra gente ter lives, discutir, falar e vocês entenderem que vocês podem ser cuidadas e que vocês podem treinar um músculo que, além de segurar o xixi, ajuda ainda no prazer, que a gente vai fazer outras lives falando também de sexualidade, já fiz uma de intestino. Vocês podem até sugerir temas, porque essas lives vão acontecer 2 vezes na semana, somente meia horinha, mas dá pra gente já conversar bastante coisa. Eu vou abrir caixinhas e dar para vocês irem sugerindo, tá bom? E por que eu escolhi hoje falar do escape de xixi? Porque o tempo mudou, né? E tem chego, né, pacientes aqui, né, durante a semana. E hoje, até hoje, chegou que tosse, espirra e o xixi escapa, né? E aí vocês ficam muito constrangidos. Então eu escolhi esse tema hoje para vocês entenderem que se acontece isso com você, do xixi escapar nessas situações, procure ajuda, tá? Tem que ter ajuda. Porque apesar de ser muito comum, gente, quando a gente pensa nas estatísticas, 1 em cada 3 mulheres sofre de incontinência urinária em algum período da vida. Na gestação, no pós-parto, na menopausa. E aí é muito se a gente for pensar, né? Pensa bem, ter você e 2 amigas tomando um café. Uma de vocês vai perder xixi ao longo da vida. E aí como que a gente vai pensar em cuidar disso? Cuidando do músculo, cuidando dos hábitos, tá bom? Essas lives vão ser 2 vezes na semana. Na terça, às 7 da noite e toda sexta-feira, meio-dia. E eu sempre vou estar avisando aí na página e vou abrir caixinha pra você sugerir assuntos aí, tá bom? Manu, um beijo! Um beijo pra vocês. Alguém mais tiver alguma dúvida, alguma pergunta, tá? É terça à noite às 7 e sexta na hora do almoço, tá bom? E a gente vai estar falando, né, sobre isso, sobre saúde íntima, assoalho pélvico, treinamento, autocuidado. São lives de meia horinha só, mas para trazer bastante informações para vocês, tá bom? E o que eu vou trazer aqui para vocês hoje, para vocês ficarem alertas, para vocês terem muito cuidado. Obrigada, André. Um beijo. Venha sempre pra gente conversar e tirar dúvida, tá? É ótimo ter vocês aqui mesmo sendo horário de almoço. A gente escolheu esses horários, gente, realmente para vocês terem flexibilidade, estarem aqui e participar, tá? Por isso, fim de dia e horário de almoço, tá joia? Voltando aqui, quando que é alerta? Então, prestem atenção aí, pense no dia a dia. Se você começa a olhar e achar que a calcinha tá sempre molhada, tá sempre úmida. Então, fui na academia, de repente parece que a calcinha tá molhada, né? Ali no meinho da calcinha, não é aquele branquinho de secreção que a gente tem, né? Com as oscilações hormonais. É aquele molhado mesmo, né? Às vezes vocês confundem também na época do calor, né, a lateral ali da calcinha, né, quando a gente pega, tô sem uma folha aqui, mas a lateral ali da calcinha, às vezes no calor fica molhada.
E aí vocês acham que é xixi também, mas agora na época do frio é mais fácil da gente perceber isso. Então o meio da calcinha ali vai ficar molhada, né? Faz um sinalzinho e não é branco das secreções que a gente tem, né? De ovulação e das fases do ciclo. Então percebeu, a calcinha tá molhada, começa a ficar atenta, porque às vezes vocês perdem e não percebem que estão perdendo, tá? Se você começa a ter medo de tossir ou dar risada, porque alguma vez já aconteceu, e quando você vai dar risada ou tossir, você sente que o seu assoalho pélvico empurra tudo, desce e dá a impressão que vai sair, também é muito importante você estar atenta, porque isso já significa, né, que a pressão está empurrando ali para baixo, né? Perceba também se lá no fundo e aos poucos você não tá ficando com medo de sair de casa, medo de escapar, colocando um absorvente, porque vai que escapa, tá? Fique atenta a esses pequenos sinais. A incontinência muitas vezes ela começa silenciosa. É difícil alguém chegar aqui, gente, no consultório já falando assim, nossa, escapou uma gotinha e eu tô aqui. Não, fala assim, na gestação, você sabe que já tinha escapado? Nossa, quando eu comecei a ver que eu tava na menopausa, os hormônios mudaram, eu já comecei a achar que tava estranho, mas eu não percebi que era o xixi. Então, quando a gente cuida no começo, começa a treinar, é muito mais fácil, tá? Então, não se engane com o pequeno absorvente, com o tá, às vezes, perdendo pouco, tá? Presta bem atenção nisso. Porque a gente tem que pensar que, às vezes, o fator, né, que a gente tem não é exatamente só ter força. Sabia que chega muita gente aqui que tem força. Eu vou fazer o exame, eu explico tudo, na hora que deita ali na maca, eu pego um espelho, gosto de mostrar para vocês a região, pra vocês terem autonomia de estar fazendo isso, mesmo quando não estão comigo aqui no consultório. E aí tem um movimento bom, tem uma força boa, mas às vezes não consegue segurar essa força. Às vezes não consegue usar essa força na hora que precisa, que é ou na hora da urgência, ou mesmo na hora da tosse, do espirro. Então, prestar atenção, porque muitas coisas afetam o assoalho pélvico. Então, se você passa o dia inteiro sentada, sem movimento nenhum, né, com a pelve toda parada ali, né? Pensa bem, que jeito que é o meu músculo aqui embaixo? E quando eu tô sentada numa postura bem ruim, em cima da pelve, assim, tudo torta? E se eu tô sentada bem retinha? Percebe que tudo muda aqui embaixo? Se eu tô sentada em cima do ossinho, eu tô assim. Se eu tenho uma postura, ó, com o bumbum bem empinado, ó, meu músculo aqui embaixo é muito maior, muito mais alongado. Se eu escondo o bumbum, eu tenho um músculo mais curto. Então, pensar no modo que a gente sente e alternar isso é muito importante para cuidar do músculo também, né? Porque essa falta de coordenação, de trazer vida e movimento para um músculo tão escondido, faz muita diferença. Então, preste atenção aí hoje, preste atenção como que fica a sua calcinha, se ela não fica molhada. Preste atenção se você não tá usando um absorvente aí, né, diário, com medo de perder xixi, e aos pouquinhos ele tá ficando bem molhado, você tá tendo que trocar mais vezes, ou seja, ou o tamanho ou a quantidade de absorventes, né? Fique atento se você não está evitando nenhuma situação de medo de ficar constrangida, de ficar cheirando xixi, seja na academia ou qualquer outro lugar, né? Perceba a sua postura, se algumas posturas você acaba escapando de xixi, tipo tá deitada lá assistindo aquele filme bem relaxado, uma série, e aí vai tossir, espirrar, o xixi escapa também. Então são fatores que eu tô mostrando para vocês começarem a ficar atentas, tá? E perceber que isso não pode piorar. Aliás, isso tem que melhorar. Isso tem que ter muito cuidado para não aumentar os sintomas, tá? E que nem tudo vai ser o músculo tá só forte, tá?
Então esse músculo tem que ter mobilidade, tem que ter movimento. Eu já fiz vários vídeos aqui que tá lá no feed, mostrando como que relaxa a pelve, como que solta. Porque vamos supor, se você trabalha aí o dia todo sentada no computador, né? A gente tem que alternar esse movimento, né? Seja no momento do trabalho ou na hora que você tá lá no banho, ou em um outro momento, na hora que você vai deitar para dormir, soltar, mexer essa pelve, senão esse músculo fica muito sobrecarregado. E essa sobrecarga também faz o seu xixi escapar. Então, o que nós vamos pensar sobre isso daqui hoje? Que a gente tem que cuidar do músculo do assoalho pélvico. Ele é aquele músculo que fica entre a vagina e o ânus. E se você pegar um espelho, você vai ver essa região movimentar, se você consegue fazer o exercício, e que a contração é tão importante quanto o relaxamento, e que é ele que faz esse segurar e fechar o xixi. Que se você tem dúvida, você deve procurar um profissional para te ajudar, né? A gente tem os programas aí, Show Escape Xixi, que no momento tá com a vaga, tá em lista de espera, né? Tem atendimentos online e tem muitas coisas para vocês procurarem para se conhecer. E o primeiro passo é identificar se vocês conseguem identificar esses sinais, né? Esses sinais são muito importantes para ele não ir deixando a sua saúde íntima e se perdendo, né? Porque é uma gotinha ali, um escape ali, quando vê, já tá, né, com queda de bexiga, não consegue segurar muito. Então, a mensagem de hoje é um músculo que pode ser treinado, que pode ser cuidado. Você deve estar atenta a esses sinais e se cuidar, porque existem alguns mitos muito importantes nisso tudo. E eu vou fechar falando sobre eles. Não é normal perder xixi, nem na gestação, nem na menopausa, nem depois do parto, nem depois dos 40. Certo, gente? Nenhuma situação é normal perder. Pode ser comum, mas não é normal. Quem perde, seja uma gotinha ou um jatinho, precisa de ajuda. Outra questão importante que eu quero deixar aqui de mensagem para vocês. Não beba pouca água achando que isso vai te ajudar nos escapes. Não faça isso. Quanto menos água a gente bebe, mais a bexiga fica irritada e isso atrapalha o bom funcionamento da bexiga. Isso não é solução e pode trazer outros prejuízos, tá? Não deixe de beber água por causa disso. Inclusive agora vai ficando frio. Não esqueça a sua água, seu corpo precisa dela, o seu intestino também, tá joia? Outra coisa, somente ficar apertando e soltando, fazendo exercício igual o pompoarismo, que é baseado somente nas contrações e relaxamento do músculo, não é a solução de tudo. A gente cuida de respiratório, falei aqui agora, hoje, da importância dos movimentos, de soltar o quadril, soltar a pelve, para o músculo que está aqui embaixo também ser saudável. O assoalho pélvico está aqui, ele precisa de movimento, precisa de respiração e de postura. Então, né, não sai fazendo exercícios desenfreados ali, né? Primeiro existe um passo a passo, igual nós estamos fazendo aqui, se conhecendo, procurando sinais, né? Se o músculo tá bom, né, sabendo onde ele tá, como ele funciona. Isso é chave fundamental para um cuidado contínuo e não passar uns dias aí contraindo, relaxando e acabou, tá? Nós vamos estar sempre falando disso daqui, tá? Outra coisa, fisioterapia e cuidado e avaliação é só para quem teve parto normal, em hipótese alguma, tá? A gente já sabe pelos estudos de hoje que cesárea, o parto cesariana, ele não, né, serve como fator de prevenção isolada para não ter perdas urinárias, tá bom? Então, quem esteve grávida teve sobrecarga e precisa de se cuidar. Quem está na menopausa precisa de se cuidar também, tá? É um outro mito que a gente precisa deixar muito claro aqui, que tem que ser quebrado, né? E a verdade verdadeira disso tudo é que tem solução,
né, que precisa de orientação e de cuidado, e que os benefícios de cuidar da perda urinária vai além da sua liberdade, da sua qualidade de vida e da sua tranquilidade de fazer tudo que você gosta. Ela traz benefícios em relação à sexualidade, então a gente sabe que na menopausa isso tudo muda muito, e treinar e cuidar dos músculos traz benefícios incríveis para a sua sexualidade também. Previne bexiga caída. Então, a gente só tem benefício de conhecer e cuidar dos músculos íntimos. E muitas vezes isso não acontece por vergonha, por medo, por não saber ou por nunca ter sido ensinada sobre isso. Então, essa página tá aqui sobre isso e para isso. E a gente vai ter essas lives toda sexta, meio-dia. Espero vocês pra gente estar sempre juntos aqui. Vou abrir caixinhas pra vocês mandarem indicações, pra vocês mandarem perguntas e mandar também, né, o que vocês gostariam de ter falando aqui, né, às terças às 19 e às sextas ao meio-dia. Vou sempre deixar aqui, né, nos stories, lembrando vocês do que nós vamos ter. Certo, gente? É uma live curtinha, é uma live que a gente vai falar o que tem que falar, né? Selma, normalmente, quando eu avalio ou quando eu tô acompanhando vocês, seja online ou seja presencial, e vocês entendem o repouso e o cuidado com o músculo, eu oriento cerca de 3 vezes ao dia, partindo desses princípios, tá? Que vocês estão relaxando, que vocês já entenderam qual que é o músculo, já pegaram o espelhinho ali, estão contraindo e relaxando direitinho, tá? Maria Rosário, que bom, lá em Portugal e vendo a gente, obrigada. Nessa, obrigada eu. Vera Lúcia, fique sempre com a gente. Nós vamos estar aqui sempre e ensinando um pouco sobre saúde íntima, tá joia? Então, ó, pré-menopausa, 3 partes normais, né? A gente tem que pensar como que tá esse músculo, né? Já é um músculo bem sobrecarregado aí, não só pelos partos, tá, gente? Hoje em dia a gente pensa um pouco diferente sobre isso, mas pelos hormônios caindo, pelo número de gestação, tá? Tem que ver se você não perde na caminhada, tá? Se não é uma caminhada de impacto num terreno ali, né, num chão que não seja estável, tá? Mas pensando assim, no movimento da pelve e ser suave, não tem impacto, teoricamente, de modo geral, tudo bem, tá, André? Tá joia então, gente. Um abraço para todo mundo que entrou aqui. Um prazer ter vocês aqui. E na terça-feira, então, às 19 horas, eu espero vocês novamente. Já eu coloco o tema lá para vocês da terça-feira. Na segunda já vai estar lá, mas anota aí na agenda pra gente sempre estar aqui juntos se encontrando. Tá joia? Um beijo para todas vocês. E até terça e por aqui nos stories na caixinha pra gente ir conversando. Até mais!